Papo com Pancho. Apoio Unicred. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Papo com Pancho. Aliás, a primeira edição de 2022. Aproveito aqui para deixar um feliz ano novo para todo mundo, um ano novo cheio de felicidade, cheio de saúde, principalmente, né, em meio à pandemia. Espero que todos estejam bem e tenham passado bem o Réveillon e o Natal. Esse Papo com Pancho, um programa de entrevistas que eu levo semanalmente aqui ao ar, sempre no pancho.com.br, no Facebook, no YouTube do pancho.com.br e também no Facebook do nosso parceiro, o Blog do Jaime, aí, os 200 mil seguidores do Blog do Jaime, que também têm a oportunidade de assistir a essas entrevistas. Importante dizer também que este programa tem apoio da Unicred, e é por isso que ele existe, senão a gente não conseguiria conversar com essas pessoas interessantes que a gente traz para conversar aqui. Bom, eu falei que é ano novo, né? Ano novo, vida nova, diz o lema, e por isso eu queria estrear o programa de 2022 com uma conversa sobre o futuro, sobre o ano que a gente tem pela frente, um ano cheio de desafios em relação à saúde, em relação à economia, em relação à política, em relação à tecnologia também, e como lidar com tudo isso, como atuar, como fazer com que essas coisas não atrapalhem tanto a nossa vida e o nosso desenvolvimento e a nossa saúde mental. Por isso eu trouxe uma pessoa muito bacana para conversar com a gente. Ela é psicóloga, mestre e doutora em psicologia social e uma querida que participa muito aí dos quadros, em alguns quadros aí nos meios de comunicação aqui da cidade. Ao meu lado, então, a Catarina Gever. Catarina, muito obrigado por aceitar esse convite. Espero que a gente tenha uma hora produtiva aqui da frente. Com certeza. Feliz ano novo, Pancho. Feliz ano novo para todo mundo que está aí com a gente, o pessoal do Blog do Jaime, como você disse, né? A ideia dessa conversa, para mim, é muito feliz, porque começar o ano trocando ideias inteligentes sobre a nossa vida, eu penso que é muito promissor. Então, é muito bom estar aqui contigo, é muito bom estar com as pessoas que estão nos acompanhando, e estamos aí para uma boa conversa, com certeza. Que bom, Catarina, que bom. Qual é a importância do futuro na vida da pessoa, Catarina? Como é que a gente lida com o futuro, não só na questão de fazer planos ou não, enfim, de uma maneira mais genérica, vamos dizer assim, né? O que é o futuro para uma pessoa? Então, Pancho, sem futuro nós não existimos, né? O ser humano, e isso é uma característica da nossa espécie, nós só existimos porque nós somos capazes de, na luta pela vida, perceber que é possível prosseguir. Então, o futuro, ele tem a gente diz, ele é uma condição ontogenética do ser humano. Nós somos geneticamente programados para o futuro. O nosso ser depende daquilo que está por vir. Por isso que nós saímos das cavernas de pedra e viemos superando tecnologicamente todas as limitações para a nossa sobrevivência, porque nós esperávamos algo a mais, né? Nós esperávamos não ter que todo dia sair correndo atrás do almoço, como faziam os primeiros, né, na pré-história. Nós criamos uma geladeira que é possível ser abastecida quando você tem trabalho e quando o seu trabalho consegue dinheiro suficiente para abastecer a geladeira. Então, sim, nós criamos superações sempre em nome de um futuro, né? Nós queremos mais, nós queremos para além, e isso é próprio do humano. Então, apostar nesse futuro é uma condição que nos coloca como seres humanos. Se eu não percebo uma condição de futuro, eu me elimino como ser humano. Então, para ser humano, eu preciso de futuro. Então, o futuro é o motivador da humanidade, então, né? É o que alavanca a humanidade. Exatamente. É o que dá combustível para ela. É o que nos permite, permite ser quem somos. Agora, tem muita gente que não pensa muito no futuro. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa que fico programando toda a minha vida. Eu programo a curto prazo no máximo, e olha lá. E eu conheço gente que vai vivendo um dia cada dia também, e conheço muita gente que tem tudo programadinho até o final da vida, vamos dizer assim, da vida dele, né? Existe um certo ou um errado nessa questão, Catarina? Não existe. Assim, existe uma coisa importante quando a gente fala de futuro,
a tendência, quando a gente fala de futuro, é pensar muito para frente. Não, o futuro é o próximo segundo, o futuro é o próximo minuto. Então, as pessoas, elas têm construções emocionais, elas têm experiências emocionais, experiências sociais, que vão dizer para algumas que pensar no futuro é pensar, por exemplo, num bebê que ainda não nasceu e já pensar numa poupança para esse bebê entrar na universidade. Quer dizer, isso é um excesso de futuro tomando conta do presente. O futuro, e aí em termos de equilibração psíquica, é importante que se diga, o futuro tem que ser algo que te provoque ao quê? A reconhecer o passado, a reconhecer de onde você veio, que te permita entender que as circunstâncias presentes, elas não existiram desde sempre, então elas não precisam continuar existindo, então o presente, ele ganha uma possibilidade de superação, e o futuro é tudo aquilo que é esse vir a ser, é tudo que pode, mas o jeito que cada um lida com tudo que pode é único, né? Eu também nunca fui uma pessoa, por exemplo, eu entrei na universidade no século e milênio passado, a long time ago já, eu entrei em 86, no curso de psicologia da UFSC. Eu pensava em terminar a graduação, o meu futuro era aquele semestre era e, concluir. no limite, 5 anos. Nunca pensei em mestrado, doutorado. Quando a vida foi avançando, as circunstâncias os problemas foram se colocando ao ponto de eu precisar olhá-los, aí eu fui, então tá, agora dá para fazer um mestrado, agora eu sou professora, é uma obrigação fazer um doutorado para um professor universitário, a mim me parece, né? E aí fui fazer o doutorado. Mas tem gente que está lá no cursinho sofrendo porque não sabe, por exemplo, eu dei aula na medicina há muitos anos, qual é a especialização. Ele não entrou na medicina, já está preocupado em qual é a especialização que ele vai fazer na medicina, é um excesso de futuro que paralisa o presente. Planejar demais psicologicamente não é bom, e não planejar nada também não é bom. E no fim das contas, quando se adianta demais o futuro, ou seja, quando a pessoa se preocupa demasiadamente com o que está por vir e não com o que está acontecendo, gera ansiedade também, acho, não é, Catarina? Sim, é isso. Aí vem a grande doença dos tempos contemporâneos, né, desses tempos que nós vivemos, que é esse peso que o futuro tem na nossa vida, que não nos permite desfrutar dessa conversa agora, porque daqui a pouco tem que sair, daqui a pouco tem que correr. Exato. Então, as pessoas não desfrutam do aqui e agora, e aí elas vivem um tempo no qual elas não estão. E quando isso cria, em termos psíquicos, um sistema de inconsistência. Eu vivo tanto o futuro que eu não me presentifico na relação com meu marido, com a minha mulher, com os meus filhos, com os pássaros que cantam na rua. É tudo tão para depois, e aí o que acontece? A ansiedade se instala como uma tentativa de fazer uma ponte entre esse lugar que eu estou e não conheço muito bem, e esse outro lugar que eu não sei muito bem onde eu posso aportar essa parte segura para a minha vida. E aí gera ansiedade que, na nossa região, infelizmente, aqui em Blumenau e no Vale, no Brasil, infelizmente, o comprometimento psicológico mais potente, mais quantificado e mais medicado. E aí a ansiedade é isso, é um excesso de futuro no presente. Que loucura. Eu gosto de falar de tempos, né? Como lugar, né? Tu falaste que a gente está num lugar, e eu adoro essa expressão, porque eu também acho que a gente está... a gente não está numa época, a gente está num lugar, e espaço e tempo, para mim, tem muita relação, é muito bacana. A gente está num lugar, então, em que as coisas se transformaram, né? A pandemia acelerou muita coisa, né, Catarina? A gente está entrando aí no terceiro ano, vamos dizer assim, de pandemia, né? Começou em 2020, passamos 2021 inteiro com pandemia, e agora vamos seguir com ela. Diz a Organização Mundial da Saúde que este vai ser o último ano, esperamos nós, né? Mas ainda assim, tudo acelerou demais, assim, os processos foram acelerados, e muita gente não consegue acompanhar isso, né? E cria aquela frustração, poxa vida, todo mundo está evoluindo, tudo está andando tão rápido, eu não consigo acompanhar. Como lidar com isso também? Esse sentimento de não acompanhar, acho que é muito legal a gente olhar sempre essas 3 dimensões, né? O passado, o presente e o futuro. Parece aquela coisa de história do Maurício de Souza, né, que tem uma vidente, veja o seu passado, seu presente, seu futuro, mas é um pouco mais que isso, né? Quando nós começamos na pandemia, uma coisa que é possível observar, e muitos colegas psicólogos concordam com essa análise, nós começamos mergulhado no desconhecido, e o desconhecido produz muito medo. Então, nós tínhamos uma tensão de medo muito profunda. Na medida que os estudos foram evoluindo, essa tensão de medo passou para uma tensão
nas relações com os outros. A outra pessoa era uma ameaça. Antes eu não sabia nada, depois eu ia no mercado, aí tinha gente com máscara, com aquela coisa por cima da máscara, todo mundo olhando um para o outro com muito medo, mas era um medo que o outro já era um portador de ameaças. Sim. Agora nós estamos num ciclo, uma terceira fase, que me parece uma fase que a gente tem que pensar bastante, né? Que o vírus permanece, nós temos algumas liberalidades, especialmente os que estamos vacinados, né? Eu já tomei as 3 doses, se tivesse 4ª dose eu já estava na fila, porque eu penso que ser anti-vax nesse momento é ser contra a vida de maneira completa, né? E aí, nesse momento, o nosso grande medo está em como administro essa relativa sensação de liberdade num contexto ainda adverso, que o vírus está circulando, que os hospitais estão com os pacientes internados, claro, as UTIs não estão nos limites, mas nós temos um medo de como nós lidamos com isso que nós passamos 2 anos querendo de volta, que era a nossa liberdade. Sim. Então, é um medo da instabilidade, porque já não sei mais sair na rua sem máscara, por mais que o governo diga, agora pode andar sem máscara na rua, me parece que ainda não é prudente. E aí você fica de máscara e as pessoas dizem, mas você ainda está usando a máscara como se você estivesse cometendo um erro, sabe? Isso, eu fico impressionado com isso, Catarina, porque eu fico pensando, por que incomoda tanto a essas pessoas o outro está andando de máscara? Se ele se sente melhor e mais seguro, qual é o problema da pessoa usar máscara em qualquer lugar que ela vá? É muito estranho isso. Mas né? Essa palavra que você falou é perfeita, Pancho, estranho. Eu lembro, né? Eu tenho uma irmã que mora na Itália, ela mora na Alemanha e na Itália, a depender do tempo de trabalho do marido dela. E uma vez eu fui com ela a Veneza, porque ela mora muito pertinho de Veneza, e eu via os coreanos, os chineses, de máscara pelas ruas de Veneza. Eu olhava e achava aquilo muito esquisito. Eu disse, que coisa esquisita. Hoje eu entendo o sentimento que algumas pessoas têm quando veem pessoas de máscara na rua, ainda que a lei diga que você pode, mas assim, ó, eu quero usar máscara, como eu quero amarrar meu cabelo, ou quero deixar meu cabelo solto, mas a máscara, ela é um signo de estranhamento. Nossa, você ainda está me dizendo que o Covid existe? Quer dizer que eu ainda tenho que me cuidar? Quer dizer que eu vou ter que vacinar os meus filhos? A gente brinca, não tem muito o que dizer, porque é isso, exato, né? Exato. Então, a máscara, mas tem uma coisa interessante, porque que eu te falei de Veneza, assim, né? Como eu brinco com os meus alunos, desculpe vocês, eu sou chique, né? Mas, assim, a oportunidade de conhecer um berço de tantas histórias, como a Sereníssima República, né? Que é um lugar, para além do romance, para mim, tem a dimensão política do que é Veneza. E olhando aquelas máscaras do carnaval veneziano, elas surgem justamente na peste, né? As pessoas na peste negra estavam desfiguradas, estavam machucadas, estavam contaminantes, e hoje aquelas máscaras são um luxo, você paga caríssimo se você pretender comprar uma máscara veneziana legítima, né? Então, olha a capacidade que nós temos, nós lidamos com um impedimento e transformamos, né, ao longo da história, né, o que os venezianos fizeram, transformaram em arte, essa arte virou negócio, esse negócio virou dinheiro, esse dinheiro virou riqueza. Então, olha como o tempo todo o ser humano está fazendo essa virada promissora sobre a desgraça. Eu me animo quando eu vejo que nós temos essa capacidade, sabe? Ah, com certeza, não tenha dúvida. Eu quero fazer um parênteses aqui e pegar uma palavra que tu disseste antes, quando falaste das vacinas, que ser antivac hoje é ser contra a vida, né? Exato. Por que, Catarina, a gente não vai falar do futuro, mas talvez a gente vai falar do relacionamento entre as pessoas no futuro, no presente e no futuro também. Por que o negacionismo é tão forte? Por que as pessoas se grudam nisso de uma maneira que eles fecham os olhos para qualquer outra coisa? Eles são incapazes. A impressão que dá é que eles são incapazes de avaliar qualquer outra palavra que não seja aquela que diz que a ciência não impera, que tem problema aí, que tem uma conspiração, que alguém quer vender mais remédio e assim por diante. Por que é tão fácil convencer essas pessoas dessa forma e por que é difícil também acabar com essa onda de negacionismo, vamos dizer assim? Eu penso que a gente tem uma coisa muito legal nisso que tu está dizendo, que é importante que a gente pense, assim, existe um ciclo que me parece meio planetário, assim, né? Quando eu te disse que a minha irmã mora na Alemanha, ela disse assim, aqui os antivax, eles são complexos porque eles são pessoas com um nível de instrução muito alto. Sim, né? Mas aqui também eu acho. Né? Mas assim, ó, o que ela dizia?
um nível de instrução muito alto. Geralmente, você tem educadores, profissionais da saúde, classe média alta, elites, inclusive, que por um princípio filosófico, um princípio de vida, não querem tomar vacina. Aqui no Brasil, eu observo um pouco diferente isso. O que tem aqui? Primeiro, desinformação, né? Uma impressionante carga de desinformação, e às vezes liberada por autoridades, né, e informação controversa, desqualificada, e quando tu tem medo, qualquer grão de areia vira montanha. Então, a gente tem que ter ideia que a boa informação nessa hora faz toda a diferença. E os antivax aqui têm coisas muito interessantes do tipo, é o que opera o saber popular, do tipo assim, não, o meu vizinho fez, é o perigo, Pancho, do que a gente chama de automedicação psicotrópica, por exemplo. Tem uma família, alguém está ansioso, toma isso aqui que eu tomo, que é ótimo, e joga na boca da pessoa. Esse senso comum de dizer, se faz bem para mim, faz bem para ti. Se o filho do vizinho morreu porque ele tomou a vacina, foi porque ele tomou a vacina, não porque ele tinha uma cardiopatia, não porque ele tinha fatores adversos que cooperassem para... Faz essa relação direta já, né? Já faz direto, não pensa que um fenômeno é pluricausado, né? Tem muitas coisas. E aí, no Brasil, nós temos um atravessamento nesse movimento do antivacina, que é isso, ao mesmo tempo, eu penso, né, é o nosso terror, é a nossa miséria, é a nossa beleza, como é que eu vou dizer assim, com contornos muito emocionais, nós somos muito viscerais, é muito, é porque se eu sou do fulano, eu sou contra a vacina, se você é a favor da vacina, você é a favor do Beltrano, então acaba tendo uma tensão que ela é muito emocional em termos do campo político, que é uma das grandes coisas que a gente vai viver esse ano, né? Exato. Essa visceralidade, que eu digo que é o nosso terror, a nossa miséria, mas também a nossa beleza, ela pode ser recuperada, e a minha análise na psicologia social vai por isso, se a gente for capaz de resgatar o nosso senso de comunidade. O senso de comunidade é uma das coisas que vem mais abaladas dentro dessa grande rede que a internet se tornou, porque eu vou para qualquer lugar do mundo, mas eu não saio na minha rua. Né? Eu tenho observado algumas pessoas que têm, por uma espécie de hobby, elas frequentam vários lugares do mundo pelas câmeras ao vivo. Então eu estou ao vivo, eu passei em Paris de manhã, à tarde eu vou para Praga, à noite eu estou em Moscou, eu consigo andar pelo mundo com essas câmeras, mas eu não vou na minha rua, eu não converso com o meu vizinho. Então, eu perdi o senso de pertencimento físico a uma comunidade, e isso é um desafio, porque aí eu penso que o limite do mundo sou eu mesma, porque eu não me esbarro concretamente com um outro ser humano. E aí fica aquela dúvida, né? Será que isso é a ordem natural das coisas? Numa dessa né? A gente, ou tu achas que não? Isso tá contra a evolução que a gente espera da humanidade, vamos dizer assim. Como diz esses dias eu vi um meme tão engraçadinho, assim, nunca pensei que o fim do mundo seria a solução. É engraçado e ao mesmo tempo trágico, cômico, mas assim, o menino diz assim, vem em mim, fim do mundo, né? Sim, o mundo acaba quando a gente perde o pertencimento, né? Porque eu vejo como terapeuta, por exemplo, eu consigo atender online brasileiros que estão fora do país e que não conseguem fazer terapia na língua do país onde eles estão, apesar de dominarem, porque um deles dizia assim, uma coisa é você falar de tristeza e você tem que, assim, não basta dizer tristeza na outra língua, mas você ou falar da alegria, é um motivo de gioia, mas gioia para o italiano, ele tem todas as potências que em português a palavra alegria tem, mas você tem que ficar traduzindo e na terapia não funciona. O online funcionou bem para essas pessoas, mas eu vi em Blumenau mesmo, ano passado, quando a gente começou a voltar no presencial, vários pacientes que estavam online comigo diziam, a gente pode fazer pelo menos uma sessão presencial? Olha só. As pessoas têm uma vontade de ver, assim, e é impressionante, assim... Uma necessidade até, eu acho, necessidade. Né, Catarina? E o que isso produziu, Pancho, assim, em termos do ganho terapêutico, foi impressionante. E aí eu acho que a gente pode separar, assim. A tecnologia é super importante, ela nos ajudou e vai continuar nos ajudando. Não dá para dizer assim, ok, achei um negócio legal, mas agora, vamos supor, não tem mais pandemia, acabou a terapia online. Não, vai existir para sempre, acabou o home office, vai existir para sempre. O que vai mudar é que a gente vai precisar pensar sobre todos esses processos que nós estamos envolvidos. Se a gente não pensar, já está tudo terminado. Mas se nós pensarmos, nós vamos achar maneiras
de produzir encontros presenciais, encontros em que a comunidade viva, física, em 3D, ela é possível, mas que nós vamos ter que eu penso assim, né? Nós vamos ter que manter o pensamento ativo. Nós vamos ter que tentar entender o que está acontecendo o tempo todo. Sim, exato. É curioso isso, porque a gente sempre vai... O ano novo, ou aniversário, é sempre o momento em que a gente para e faz uma avaliação e tenta imaginar o que está acontecendo. A gente sempre faz uma retrospectiva e tenta planejar alguma coisa quando é o perfil da pessoa, mas sempre é um momento de reflexão, né? E mais do que refletir sobre si mesmo, hoje a gente tem que refletir sobre o que acontece no nosso entorno, porque é cada vez mais acelerada a mudança, né? Ou seja, é importante que a gente se conecte com o que está acontecendo para não ficar fora, não só para não ficar fora do que está acontecendo, mas para que aquilo não atinja a pessoa, né? Imagino eu. Você falou uma coisa esplêndida. Esses dias, ano passado, eu tive lá no CINV, que é o consórcio dos municípios, do Vale. E eles têm um trabalho impressionante com a coleta seletiva de lixo. Passar um dia com o pessoal do CINV foi bacana. Educativo para mim. No Parque Girassol, lá em Timbó, né? Exatamente, o Parque Girassol. Assim, um trabalho absolutamente incrível. E aí eu estive no CINV, ficamos com eles trabalhando um dia todo. E depois, 2 semanas depois, eu estive em Botuverá, também trabalhando com os professores da Secretaria Municipal de Educação. E no caminho de Botuverá para Blumenau de volta, o equipamento tecnológico que devia nos levar pelo caminho mais curto nos colocou por dentro do Parque da Serra do Itajaí. Foi uma oportunidade de sã consciência, acho que eu nunca teria feito esse caminho, mas... E quando nós estávamos por dentro do parque, eu comecei a ver as sacolinhas amarelas do CINV. E aí eu olhei, olha o que isso significa. Que esse lixo está separado, ele vai chegar lá, ele vai ser processado. E aí é que eu trago essa noção. Por mais que eu fique em casa sozinha, se eu comer um sorvete, isso vira lixo. E isso vai afetar todos os humanos que vão na cadeia do lixo lidar com o meu pote de sorvete. Então, por mais que eu não esteja integrada, eu estou integrada. E negar essa integração é negar, por exemplo, o que eu vejo nas ruas da nossa cidade em Blumenau. Quando eu preciso ir à universidade para alguma atividade presencial, no bairro que eu moro, que é o Vitor Conder, essas nossas caçambas coletoras de lixo, a quantidade de lixo que não cabe nas caçambas. E eu fiquei pensando, quem é que fez a conta? Quem é que planejou? Porque não cabe, e não é assim um dia, vários dias diferentes. Eu tenho feito fotos, registrado as datas e digo assim, ó, a política pública urbana não se importa, me parece, porque se se importa, não está fazendo isso com competência de fazer o estudo, de avaliar. Quando passa o caminhão do lixo, N vezes eu já vi, ele recolhe primeiro a caçamba verde e depois ele recolhe azul. E os dois lixos que você tenta colocar em caçambas, em containers diferentes, são recolhidos por uma mesma caçamba. Então, isso me afeta. Então, não tem como eu imaginar que eu estou, como diziam os meus alunos, eu não estou sozinha no rolê. Né? Nós não estamos sozinhos. Por mais que eu não diga nem bom dia para o meu vizinho, eu estou numa relação de codependência com esse vizinho. Então, eu preciso criar possibilidades para que essa relação, por mais que ela seja tecnológica, online, eu produzo lixo, eu preciso comer, eu preciso me deslocar eventualmente para comprar um novo computador, ou alguém tem que se deslocar para trazer o computador para mim. Então, nós somos codependentes como seres humanos, e nós precisamos prestar atenção nesse fator e planejar a nossa vida em níveis, pelo menos o macro planejamento, considerando que o que eu faço vai afetar o outro. Essa questão do lixo, para mim, é a grande questão, e Blumenau não está no consórcio, né? E aí eu fico pensando, o que nós fazemos com o nosso lixo? Só jogamos no lixão, porque não é uma unidade... mas recentemente até uma pesquisa, houve uma pesquisa aí da própria empresa que coleta o lixo aqui na cidade, dizendo que pelo menos 30% do lixo está indo para o lugar errado. Ou seja, eles mesmos têm noção disso, né? E por que a demora para tentar resolver isso? Então, seja com conscientização, porque eu não vejo também nenhuma campanha de conscientização nesse sentido. Não tem uma política pública de resíduos na cidade, e os resíduos urbanos, eles mereceriam, Pancho, assim, ó, eu até agora, quando a gente retomar as atividades, agora final de fevereiro, começo de março, na universidade, eu vou propor um projeto, é um projeto difícil de fazer, o quanto o lixo do nosso bairro é rico.
A riqueza do lixo de um bairro de classe média alta, como é o bairro Vitor Conder, é impressionante, assim, ó. Às vezes eu vou olhando nas caixas de lixo e penso, que legal, como é que... Um espelho gigante, como é que esse espelho veio parar aqui? Sim. Nossa, se eu pudesse, eu levava para casa, porque Sim. tem riqueza nesse lixo. Claro. E aí eu digo assim, ó, o lixo talvez seja o nosso pertencimento mais comum, porque é resultado de tudo que a gente faz para poder continuar vivendo. Que bacana. Então, o lixo nos responsabilizaria coletivamente para uma vida mais digna, sabe? Pode ser o início da relação com os outros também, né, Catarina? Porque se a gente separa o lixo em casa... Muita gente pergunta para mim, poxa, mas... Porque aqui no prédio também tinha essa discussão, acabava o lixo indo para todo lugar, mas assim, para que eu vou separar o lixo se lá vai juntar, né? Mas, meu Deus, faça a sua parte, né? Deixa o outro fazer a parte dele depois, e essa parte, eu vejo... Tem 2 elementos nessa parte. A primeira, eu aprendi em Curitiba, eu dei aula 2 anos na UFPR, e lá tem, assim, o dia do lixo que não é lixo. Então, eles chamam o lixo que não é lixo para separar o lixo seco do lixo molhado. E eles não recolhiam. Se tu botasse e eles identificassem que tinha qualquer coisa orgânica, ficava na calçada, assim, ó, era um constrangimento. Aí, o que acontece? A segunda, eu acho que assim, a primeira atitude é você separar. E depois depois de 2 anos de uma residência em Curitiba, eu não consigo mais botar um plástico misturado com orgânico. Então, uma coisa ruim. É na personalidade que isso acontece. Isso. E a segunda coisa é uma atitude do campo, e aí vem uma coisa que eu gosto muito, não tenho tido oportunidade de falar sobre isso, mas gosto demais, é do campo político. Né? E aí eu lembro muito da Hannah Arendt, né? A Hannah Arendt, para mim, é uma pensadora muito cara, eu gosto demais dela, né? E a Hannah Arendt fala da nossa condição de sermos... Peraí que tem um gatinho passando aqui. Não tem problema. Eles pulam aqui, eles pulam os donos. Acontece. Então, a Hannah Arendt, ela vai falar muito, assim, né, dessa nossa condição de sermos seres políticos. Nós vivemos na polis, tudo que acontece na nossa vida depende de acordos, e como seres da polis, nós temos que prestar atenção quem está dando a linha para a nossa vida dentro da cidade. Para onde o meu lixo vai, para onde o esgoto corre, para onde... Ter essa consciência, né, de que tudo que a gente faz pode afetar o outro. Né? Onde é que foram plantadas as árvores que vão compensar as 25 árvores que foram arrancadas no entorno da prefeitura municipal? Né? Eu não fui informada. Todo mundo deveria estar preocupado com isso. Né? Assim, ó, o mínimo, aquele enorme tapume devia ter. Daqui serão retiradas 25 árvores. O município tem uma política de compensação ambiental, serão plantadas Y árvores em X locais, e informar a população na placa, informar a população na página da prefeitura. E aí nós tivemos 25 árvores. Mas o que são 25 árvores numa cidade urbanizada, arborizada com Blumenau? Sombra, são 25 refresco. Árvores. Exatamente. Beleza. E nós precisamos, como cidadãos, sermos informados da sequência desses atos. Sim. E aí eu penso que isso é acreditar que 2022 nos chama a esse campo da competência política, sabe, Pancho? Assim, porque nós vivemos em comunidade. E quando nós vivemos em comunidade, por mais que eu me negue a comunidade é resultado de forças que né, que se pegam ali. E essa comunidade precisa ser pensada por quem vive nela. E nós temos obrigações com a nossa cidade, para além de pagar o IPTU, para além de pagar o ISS, é dizer o que estão fazendo com a cidade que eu moro e que eu ajudo a construir com o meu trabalho, com o meu tempo, com o meu pensamento, com o meu afeto. Eu quero ser informada disso e quero ser respeitada nessa informação. Mas as pessoas dizem, não, política é uma coisa chata, política só tem corrupção, é só bandido. Não, isso não é política, isso é politicagem. Exatamente. E política, nós somos seres políticos, né? Sim. Nós conversamos, nós nos relacionamos. Estabelecemos regras. Política, na essência, é isso, né? Exato. É a relação das pessoas, enfim. Mas isso também está ligado diretamente com a politicagem ou com a política partidária. E esse ano, né? Vai ser um ano Catarina, quente. Já está quente. Já está quente desde o início, né? Desde 2018 está quentíssimo. Exatamente. Mas esse ano tende a coisa a piorar, porque essa polarização em que a gente se meteu, obviamente vai ter
picos gigantescos por conta da eleição presidencial, principalmente, né? Eu tento evitar conversar com as pessoas sobre isso, principalmente quando eu vejo que a pessoa não tem campo de conversa, né? Que a pessoa tem convicção do que ela diz e não aceita absolutamente nada contrário àquilo. Então, assim, a gente não tem nem o que conversar, né? A gente sai de fininho, assim. É difícil. Como lidar com essa polarização, assim, dentro da família, Catarina? Eu vejo gente que não está mais visitando os pais, ou o pai que não liga mais para o filho por problemas com a política partidária. É triste isso, né? Isso é muito triste, e eu te digo assim, não sei se porque vem de uma família lá do interior do Rio Grande do Sul, e não sei porque os gaúchos, assim, têm uma coisa muito, chimango, maragata, aquela coisa arada toda, aquela briga Inter e Grêmio, mas Sim. assim, vem de eu sou uma pessoa muito de sorte, assim, tenho uma família toda muito alinhada, todos tomamos vacinas, todos somos a favor de políticas públicas eficientes, então a minha casa é uma casa pacificada, tranquila. Mas eu vejo pessoas e pacientes sofrendo muito com isso, sofrendo num nível de uma compaixão profunda de imaginar o que houve nessa vida em que o amor e o diálogo não deram suporte para essas relações. Aí eu acho que tem uma coisa importante nesse ano de 2022, que eu disse... quando foi a eleição para presidente, a última? 2018. Ali em 2018, o pessoal da Gazeta do Paraná, um repórter, me chamou e perguntou, né, o que eu achava da polarização que estava acontecendo e as brigas que já começavam a existir. Eu disse, olha, eu acho que é um ato de responsabilidade de todos os candidatos pacificarem a sociedade, porque nós precisamos de pacificação para continuar, nós precisamos de diálogo, nós precisamos de uma disputa, isso é normal, aberta, leal, mas esse é o meu princípio, esse não é o princípio de pessoas que entram no demérito com relação a questões que eu penso são muito caras para mim, os direitos das mulheres, os direitos das minorias, que são maiorias, o direito do meio ambiente, e aí nós temos um impasse, porque não há possibilidade de diálogo, porque é como se tu tentasse conectar numa chapa lisa, assim, você não tem um gancho, então não há um diálogo possível. O que nós temos, e aí acho que seria válido, e eu disse para o repórter lá, se as autoridades, os candidatos, autoridades constituídas, como desejo de ser, eles não dão conta de conclamar os seus, nós temos que criar isso no cotidiano. Né? Nós temos que criar isso, lembrando que partir para o braço só se for para o abraço. Partir de braço para o outro, para quebrar o outro, me quebra também. Sim. Então, eu penso que tem um princípio de vida que é também não negar as brigas que nós precisamos fazer. Né? Eu, esses dias, na fila de uma padaria, e a mulher dizia, não, eu não vou vacinar meu filho, eu tomei vacina, mas eu não vou vacinar, porque ele só tem 12 anos. Aí eu assim, mas você tem noção do risco que você está expondo? Não, meu filho... Não é o seu filho, você está expondo os colegas dele da escola, a sociedade. Você não está vacinando. Ai, eu não tinha pensado nisso. Sim, pois Meu Deus, eu acho como importante. assim, né? Não, porque... Aí eu falei assim, olha, como é importante a gente pensar que a gente não está sozinho, né, nesse lugar. E aí ela falou assim, nossa, eu não tinha pensado nisso, porque eu estava pensando, eu sei, só na tua casa, só no teu filho, mas abre um pouco e olha o que os outros estão fazendo. E no campo da política partidária e eleitoral vai ser isso, eu acho que os princípios precisam estar claros. Nós precisamos de qualidade de vida. Nós quem? O pessoal do Vitor Conder? Não, o pessoal do Vitor Conder, do Morro do Abacaxi, do Morro do Arthur, né, o pessoal da Velha Grande, o pessoal da Alameda, todos nós precisamos. Mas alguns acessam mais fácil e outros não acessam. E tem os que ficam no meio do caminho, né? Sim, exatamente. Mas os assim, que não... a gente precisa ter compaixão, sabe, Pancho? O que eu percebo é que as pessoas estão exercendo... Compaixão não no sentido ingênuo. Compaixão é dizer, eu entendo o seu sofrimento, porque eu também sinto. Pode ser que eu não sofra a ausência de um prato de comida, mas eu sofra um assédio moral violento no trabalho, e isso é sofrimento. Então, compaixão é, eu entendo aquilo que te adoece, porque eu adoeço parecido em outras coisas. Quando esse sentimento, que eu chamo de uma compaixão política, ele nos habitar, eu vou entender que é difícil não ser muito direto nessas questões, mas uma pessoa que é capaz de negar a vida, que é capaz de rir sobre o sofrimento de quase 700 mil pessoas que morreram, e que eu acho que esses números são maiores do que os que a gente consegue apurar,
Uma pessoa com falta de compaixão, ela é uma pessoa com prejuízo psicológico evidente, e uma pessoa com prejuízo psicológico evidente, ela precisa ser tratada, ela precisa ser medicada, ela precisa ser contida, e mesmo com prejuízo psicológico, se essa pessoa cometer crimes, ela precisa ser responsabilizada. Nós temos os manicômios judiciários cheios de ditos loucos que cometeram crimes violentos e que estão respondendo diante da justiça e, ao mesmo tempo, recebendo algum tipo de tratamento psiquiátrico, né? Então, nós precisamos pensar que nós somos responsáveis, e discutir política não é brigar por causa de política, discutir política é discutir qual é o aqui e agora que essa cidade merece a partir da minha presença nela, para que a gente possa ter dignidade, sabe? É que as pessoas estão perdendo a noção do que é lei, do que é ético, enfim, elas perdem total noção, é impressionante, assim, parece que não abriram mão de tudo que eles aprenderam, porque de alguma forma eles aprenderam isso, seja em casa, seja no colégio, seja nas relações com as pessoas, mas elas abrem mão disso, fazem questão de abrir mão, é impressionante. Catarina, tu falaste em ausência, e eu lembrei de tudo que a gente passou com a pandemia, principalmente. Nós perdemos amigos, perdemos familiares, perdemos... Muita gente perdeu emprego, né? Perdemos liberdade de ir e vir-se, né? Porque a gente teve que ficar preso em casa por algum tempo. E neste ano, a gente está vivendo uma inflação altíssima, né? A gente vê a inflação chegando a 2 dígitos, coisa que não acontecia há muito tempo. E a gente percebe no supermercado isso de uma maneira muito maior, né? Parece que é bem mais do que 9%, 10%, assim, né? E isso provoca também ausência de recursos, ausência de comida, ausência de prazer, ausência de lazer, enfim, as pessoas têm que escolher o que fazer para encaixar tudo no orçamento delas. Como lidar com essa sequência, né, de perdas e ausências? A gente vai perdendo, parece só perde, e onde é que a gente está ganhando com isso? Eu fico emocionada com isso, porque quando eu era muito garota, eu morava em Florianópolis, né? Meu pai era militar, a gente foi morar em Florianópolis, e eu via muitos meninos morando na rua, crianças mesmo, adultos, muitos adultos de rua. Era esse período das inflações de 2 dígitos, né? Sim. E quando eu comecei, o ano passado, quando eu voltei a estar em Blumenau e a caminhar um pouco pelas ruas da cidade, me impressionou o número de catadores, né, de pessoas que tem um poema, o Manuel Bandeira diz, né, tinha uma coisa mexendo no lixo, meu Deus, não era uma coisa, não era um bicho, era uma pessoa. Sim. Então, se nós olharmos na nossa cidade, na nossa região, a quantidade de gente, que o supermercado é um problema para nós, assim, classe média, que temos aí algum emprego, que temos algum ganho financeiro, que a gente consegue trocar por comida, e a gente vê que cada vez a gente traz menos. Esses dias eu estava com uma amiga, e ela foi botar gasolina, ela assim, põe R$50, e a gente ficou conversando, e o cara já voltou e deu a chave, e ela assim, meu Deus, agora que eu tenho noção de... Assim, ó, é muito rápido, ela disse assim, ó, há 2 anos, dava pra gente terminar um papo com R$50 de gasolina no tanque, porque demorava o tanque para encher. Sim. Então, eu penso que a nossa sensibilidade, ela bate primeiro pelas nossas coisas, né, de eu ir no mercado e meu dinheiro comprar menos. Mas, para mim, especialmente, acho que talvez pelo recorte da minha formação, né, feita em 2 universidades católicas, a PUC do Rio Grande do Sul e a PUC de São Paulo, que de católica a minha formação não teve muita coisa, pelo contrário, é uma formação bem materialista, histórica, assim, mas a sensibilidade do humano, quando eu vejo uma mulher, e tem 2 pessoas em específico no nosso bairro que recolhem lixo, assim, ó, e tu pensa, qual é o sentido de uma vida que se faz pelo lixo? E se faz de maneira aleatória, porque ela não faz numa linha, como eu vi lá no Parque Girassol, que tem a cooperativa dos catadores, eles separam, eles têm luvas, eles têm roupas específicas. O que dá então, alguma dignidade, né? Sim, é trabalho, sequência, árvore de Natal, com tinha umas bolinhas com as fotos de todos os membros da cooperativa, bacana, da separação. Então, assim, ó, isso é potência de vida. Agora, nós vivemos um tempo e uma inflação de 2 dígitos nos diz... Me ocorreu esses dias, não sei se é uma coisa maluca, poxa, aí é uma coisa da gente avaliar. Sim. Mas se a gente resistir a isso que nós estamos vivendo, nós vamos assustar o mundo inteiro, porque nós somos muito potentes. Porque é um nível de desagregação na educação, na saúde, na política de formação de uma agricultura sustentável. Se esse país, daqui a 2 anos,
conseguir algum nível de sucesso, é porque a gente é muito forte. E aí a gente vai, assim, eu brinco assim, a gente vai assustar o mundo, porque conseguir sobreviver a todo esse absurdo vai ser uma vitória gigantesca. Então, e eu acho que nós vamos sobreviver. Tenho impressão. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho que a gente é obrigado. Eu não sei quando isso vai acontecer, mas eu espero que seja logo e com certeza a gente vai sobreviver sim, não tenho dúvida disso. Mas você falava das ausências, assim, eu quero falar assim, ó, eu tenho um sobrinho que eu quero falar. Tem uma ausência que eu sinto profundamente. Eu tenho um amigo, o Almir Kunin, ele foi secretário de Educação de Indaial, o Almir morreu por causa do Covid. Um professor amoroso, um diretor escolar, assim, depois que foi secretário, voltou à sala de aula, voltou à direção escolar. Ele morreu porque não tinha vacina, Pancho. E aí, uma pessoa que morre porque não tem vacina e o lastro de pessoas que ficaram ausenciadas, o Paulo Freire dizia que a gente podia inventar palavras, né? Nós que ficamos ausentes da presença do Almir, do sorriso, da visão otimista que ele tinha da vida, porque ele não teve uma vacina. A segunda dose de vacina que eu fui tomar lá na Vila Germânica, eu chorava cachoeiras, eu chorava a ausência. Uma amiga que deixou um filhinho de 12 anos, estava terminando o doutorado em agroecologia na Espanha, aí veio no Brasil, pegou Covid, morreu. Isso não tem reparação. Sim. E aí eu fico pensando assim, ó, como alguém pode rir do sofrimento de alguém que nunca mais vai encontrar alguém que amava, porque morreu de Covid, sabe? E por que eu digo que isso é grave? É grave morrer de qualquer doença, mas os meus pacientes que tiveram familiares que pereceram por causa do Covid, eles dizem assim, ó, tem um sentimento de desolação, do luto, mas todos eles têm uma palavra em comum, raiva. As pessoas estão falando em raiva, que raiva não é um sentimento muito próprio do processo de luto. Eu tenho raiva, e elas fazem assim, eu tenho raiva, e já vão fechando a mão, e aí eu percebo que tudo está ficando muito agressivo. Eu moro há 23 anos em Blumenau, semana passada, 2 vezes, eu vi brigas no trânsito, das pessoas pararem os seus automóveis e saírem para... Eu disse, gente, calma. O que está acontecendo, né? Aonde? O que está acontecendo? Está acontecendo inflação de 2 dígitos, está acontecendo que a gente está vendo que a dignidade humana está aviltada. Eu acho que isso tudo tem que ser sinal para a gente. Vai somando, mas tem que ser sinal, porque não tem nada a ver com aquela briga. Não, eu tenho a ver, eu tenho que olhar, eu tenho que tentar entender, eu tenho que tentar para os meus próximos dizer, olha, não vale a pena brigar no trânsito, não vale a pena xingar, respira fundo, porque do outro lado pode ter alguém armado, do outro lado pode ter alguém que joga o carro para cima de você e acaba te machucando, te produzindo perdas materiais. Então, nós vivemos esse tempo da pandemia nós estamos aprendendo a lidar com ausências que poderiam ser evitadas. E a gente vai ter que lidar com a presença da raiva que está... Sim. E como é difícil, né, controlar isso. Eu tenho essa coisa, eu tinha mais, né, na realidade, essa coisa do impulso, né, de não conter essas emoções e transferir isso de uma forma violenta, fisicamente falando, né, seja batendo no volante, seja batendo a porta, enfim. E ultimamente eu tenho feito um exercício de respiração sempre quando chega essa hora, porque ajuda um monte, ajuda bastante. Ótimo momento para o mindfulness. E aos poucos, né, Catarina, isso parece que o teu ser, né, a tua persona, vai absorvendo isso. Daqui a pouco é automático. Daqui a pouco é automático, ou seja, tu és capaz de acabar com isso. Né? Não é porque tu foste uma pessoa raivosa que tu vai ser a vida inteira. Não, tu és capaz. Eu tive uma aluna lá no Paraná, a Paola, nunca me esqueço. A Paola era uma menina muito aberta para a vida, assim, muito divertida. E ela tinha muita dificuldade com o trânsito. Curitiba, uma mega na cidade. E ela comprou um brinquedinho desses de criança que faz bolinha de sabão. E na hora que ela estava no engarrafamento e alguém buzinava para ela mexia no brinquedo, abria a janela, soprava, saiu um monte de bolhas assim, Paola, vai acabar apanhando. Até agora as pessoas têm feito assim, Cata, ninguém... lógico, porque elas se dão conta, que é tão impactante, tão diferente, né, que a pessoa para e pensa, poxa vida, né? Dá para lidar diferente. Exato, dá para lidar diferente, exatamente isso. Ô, Catarina, a gente está encaminhando para o final, já 46 minutos de conversa, olha que loucura como passa rápido. É bom. E eu quero abordar um assunto que é muito bacana, porque bacana que eu digo assim, aparentemente é bacana, mas não sei exatamente que fim vai levar isso, né?
como eu falei antes, né, a pandemia acelerou muita coisa, né, no trabalho, nas relações, nos processos, na tecnologia principalmente, porque todo mundo teve que fazer tudo online, todo mundo foi trabalhar para o home office, cada vez mais a gente só faz as coisas em casa, né? E agora veio essa história do metaverso, né? O Facebook aí já lançou, estão sendo usados aí em outros países, ou seja, nada mais é do que um mundo virtual, coisa que já foi experimentada antes com o tal do Second Life, mas não deu certo, não sei porquê. Eu nunca entrei, não sei o que aconteceu. Mas dizem que agora é diferente, porque o nível de relação com a tecnologia é tão grande da pessoa com a tecnologia, é banco, enfim, é viagem, tudo tu faz pela internet hoje, né? Que de fato parece que agora a coisa vai vingar, ou seja, tu vais ter uma personalidade virtual, né, um ser virtual, um avatar, como eles chamam, que vai fazer essas operações, vamos dizer assim, que a gente faz na tecnologia, ela mesma vai fazer lá dentro, nesse mundo virtual, né? E até comentei contigo fora do ar antes da gente começar a gravar, né? Esses dias vi uma notícia de uma mulher que estava processando uma pessoa porque ela foi assediada no mundo virtual, no metaverso, né? E aí, meu Deus, e aí? Como é que a justiça vai lidar com isso, né? São realidades diferentes, né? E como a gente vai lidar com isso, né, Catarina? Isso que mais me preocupa, assim. A gente tem capacidade de distinguir essas coisas, de separar uma coisa da outra, ou tem gente que não, que vai mergulhar fundo nessa história e vai cair numa depressão profunda, imagino eu, pelo menos aqui, né, na vida real, talvez não lá no virtual. No virtual, não. Como é que tu vês essa evolução tão rápida? Sabe que esse virtual, você estava falando do metaverso, eu me lembrei de uma coisa que não é bem isso, mas lembra quando tinha um joguinho chamado Tamagotchi? Sim, claro. Que as pessoas davam comida para o Tamagotchi, davam injeção no Tamagotchi, eu nunca conversavam com o Tamagotchi. Eu olhava aquilo e dizia assim, gente, como pode, né? E eu via, era uma época assim de fascinação, e todo mundo tinha aqueles brinquedinhos. Verdade, era assim, moda. São as primeiras gotas de chuva. Na verdade, a primeira gota de chuva disso tudo, para mim, né? Sempre digo assim, é uma versão muito minha. Começou quando o nosso primeiro, um ancestral, quis contar para todo mundo como tinha sido a caçada e tacou-lhe lá na parede da caverna que ele morava um boi que não era boi, um boi virtual. E ali tudo começou, né? Eu digo um boi, mas sei lá, eu que bicho era. Assim, mas ele botou isso lá, e isso não estava lá, mas isso estava lá, né? Eu lembro que eu fui no Museu de Ciências Naturais em Bruxelas e digo assim, isso pode contar agora porque ninguém vai me prender, já prescreveu o crime. E tinha um pedaço de uma rocha numa exposição sobre a pré-história e tinha um desenho desses, né? E eu não me contive, Pancho. Eu olhei aquilo, esperei as pessoas saírem, era uma sala meio escura, assim, era um negócio... Eu botei a mão e tirei, assim. Eu precisava tocar uma coisa que tinha sido, assim, ó, porque eu sou muito analógica, eu digo assim, muito over até. Mas me impressiona isso, porque ali já começou a nossa virtualidade. Né? A nossa virtualidade como capacidade de reapresentação, só que ela está ganhando níveis de autonomia não necessariamente projetadas para um ganho coletivo, é projetada para o ganho de algumas pessoas. Né? Eu vejo, por exemplo, eu sempre converso em sala de aula com os alunos, mesmo na sala de aula virtual, qual é o sentido dessa tecnologia toda? Ela dá muito sentido para a nossa vida. Experimenta perder o celular hoje, para você ver o desespero. Não, pelo amor de Deus. Né? É incrível, assim. E aí eu comecei a perceber, assim, uma vez eu perdi o celular e todos os contatos que eu tinha estavam dentro do celular. Eu pensei, mas isso é muito arriscado. Eu tive um trabalho enorme quando eu recuperei o celular, peguei uma agenda antiga, que escreve com... aquela com as letrinhas do lado, ABCD. Copiei todos os telefones de todas as pessoas que me são importantes, e são muitas, e me deu um trabalho enorme, mas eu digo, se eu perder o celular, os números estão aqui. Aí um aluno falou, você é muito fora, né? Você é muito over. Eu disse, por quê? Cata, isso tudo recupera lá no Google, não sei onde eu... Na nuvem. Ai, meu Deus, na nuvem? Que nuvem? Eu não quero que isso caia, né? Mas, assim, o que tem de importante, assim, ó? Eu estava dizendo, a gente tá dentro de uma caverna digital agora, completamente digital, essas tecnologias. Ela já era digital na pré-história, mas a gente está falando de uma outra dimensão que a gente está aprendendo a lidar. Nós não sabemos, nós temos que pensar sobre isso, nós temos que viver isso, nós temos que regrar isso. A própria Deep Web, a primeira vez, um aluno me mostrou, e aí os adolescentes no pátio da universidade são um caminho para o mundo tecnológico. Eu olhei aquilo e disse, gente, isso não existe. Eu fiquei chocada, porque assim, é tão... loucura.
né, abjeto. E aí eu fui entendendo uma série de comportamentos que aparecem em função dessa virtualidade sem regras. Então, nós vamos ter que regrar. Regrar diz a Hannah Arendt, ato político. Nós não temos como abrir mão de sermos políticos, porque nós vamos ter que organizar essa nossa caverna virtual. Né? Nós vamos ter que organizar, por exemplo, esses dias eu estava vendo uma reportagem na TV sobre os encontros de Tinder, sei lá, e assim, regras de segurança para encontros no Tinder. Sim, loucura, né? Aí eu pensei assim, gente, olha o nível de risco que as pessoas estão passando para fazer uma coisa que já é arriscada, que é entrar em contato e conhecer outra pessoa e compartilhar a vida. Se no mundo presencial isso já é complicado, no mundo imagina no virtual, as pessoas se expandem num nível de risco muito grande. Então, o que eu vejo, e aí eu digo que eu sou privilegiada porque eu sou filha do milênio passado, somos do século passado, verdade. E nós somos, eu vi, por exemplo, eu fazia psicologia, mas sempre estava com o pessoal do jornalismo na UFSC, eu aprendi a tirar filme de dentro do rolo, a botar no rolinho do revelador, a botar no projetor, a jogar a luz, a botar aquilo no banho, e eu via nascer uma fotografia. Aquilo bacana, tão bonito. E aí eu digo assim, ó, a tecnologia é maravilhosa. É maravilhosa eu falar com a minha irmã, que está lá na Europa, ver meu sobrinho crescer, trocar os dentes. De outra forma, eu não teria. Mas ela não substitui. Uma coisa que eu te digo, Pancho, que eu passo no consultório, assim, uma paciente em específico falou, Cata, eu já tomei a vacina, você já tomou a vacina, primeira sessão de volta, posso tirar a máscara? Pode. Janela aberta, tudo, né? Passou umas 5, 6 sessões, Cata, eu já tomei a vacina, você já tomou a vacina? E era uma sessão muito dolorida, ela assim, você pode me dar um abraço? Aí eu, que medo. E aí eu abracei. E aí pensei assim, não, vamos confiar na ciência, tem 3 doses de vacina nesse corpo, nós vamos dar esse abraço, porque não tem. Não tem quem substitua isso aqui no momento em que você está exposto, incompleto na sua dor, na sua tristeza, na sua necessidade de ser acolhido e cuidado por alguém. Então, por mais que a Alexia possa resolver um monte de coisa, a Alexia não me abraça. Né? Por mais que a Alexia possa me dar uma receita, ela não cozinha para mim. Então, ainda... Mas sim, ainda. Ela pede um aplicativo, assim, mas eu não gosto dessas coisas que vem... Então, assim, ó, eu gosto de ser analógica, eu gosto de sentir o vento, a chuva, eu gosto de sentir o calor da terra no pé. Eu acho que isso é saúde mental. Eu acho que a gente está numa fase, ou num lugar, como a gente disse antes também, em que a gente está numa transição, né? Porque a nossa geração, que é analógica, e eu gosto de tecnologia, então eu tento e gosto realmente de me atualizar, e existe aquela geração que já nasceu com isso, né? Ou seja, daqui a 40 anos só vai ter essa geração. A geração que já nasceu digital, né? Virtual, enfim. Mas você sabe que, assim, uma coisa, eu falei rapidamente esses dias numa aula de psicologia do trabalho também, eu perguntei assim, ó, qual foi a coisa mais tecnológica que você se lembra de ter visto, né? Vamos fazer uma memória de acessos à tecnologia. E aí eles estavam falando, eu vi o telefone virar smartphone. Mas você é velho, hein? Eles começavam a rir. Então, a gente começou a fazer uma compreensão na linha do tempo de quais eram os acessos. Eu falei para eles, eu era uma garota de 12, 13 anos e estudava no Instituto Estadual de Educação em Florianópolis e a mãe dava um dinheiro para o lanche, que eu não comia o lanche. Porque eu descobri que na biblioteca pública tinha uma máquina. A biblioteca pública de Florianópolis é um dos lugares mais amorosos que eu tenho na minha vida. O mundo se abriu para mim naquela biblioteca. Tinha uma máquina de fotocópia. E aí botava um livro, era uma máquina que eu não sabia o nome, e aquilo que estava no livro, eu dizia, saía igualzinho. Eu gastava o dinheiro do lanche para tirar fotocópias aleatórias, porque eu achava aquilo lindo. Assim, como é que uma coisa pode ser tão maravilhosa? E depois o telefone, o fax. Que eu posso passar um papel aqui e lá no outro lado, igualzinho. Assim, né? Eu disse, não. Né? Na universidade me disseram lá, né, na UFSC, lá na reitoria tem um telefone desses que... sério? E eu louca de vontade de ir, até que um dia a gente fez uma greve por causa do RU e tal. Aí tinha uns 400 estudantes ocupando a sala do reitor, nós lá, tem que escrever a nota para Brasília, para mandar, não sei o que lá. Quem vai? Ninguém. Aí assim, porque a gente tem que mandar um fax. Eu vou. Aí eu fui ajudar a escrever a nota, porque eu queria ver o tal do fax. Então, assim, todas as tecnologias, elas são muito bem-vindas. Mas que elas não substituam. Pancho, assim, ó,
esse momento bom de sentar com um amigo e tomar um chopp, e chorar as pitangas, e recolher as jabuticabas, e dizer que bom que você está aqui, né? A gente tentou, no começo da pandemia, em home office, fazer happy hour do meu departamento, Sim. lá da universidade. Funcionou só num. No outro... Ah, é? A Aí eu gente, até cada um consegui, pegou... com um grupo de amigos, a gente até conseguiu manter assim. Lógico, eu não entro toda semana, mas, né, de vez em quando a gente Mas o nosso grupo faz. não deu, porque na psicologia a gente é muito... A gente é conectivo demais, às vezes, eu Entendi, acho. Mas, assim, entendi. ó, faz falta o contato, e acho que isso a tecnologia, Não supre, né? ela não supre ainda, Será né? que vai suprir? Não sei, sabe Será que o que toque no mundo virtual vai ser suficiente para suprir, né, para suprir essa ausência eu aqui? penso que É não. muito louco. Para Eu não nossa consigo geração, imaginar. não. Não consigo imaginar, mas vai saber, né? Vai saber o que vai acontecer. É, Catarina, a mas gente está encaminhando para o final aqui, são 57 minutos já, e eu queria te perfeito, colocar querido. numa, não é saia justa, mas num desafio aí. Se fosse para batizar o ano de 2022 com uma palavra, para que as pessoas seguissem como mantra, vamos dizer assim, como direcionador, como bússola, que palavra a gente pode dar para 2022? Uma palavra só é tão difícil, né? Mas É para mim, difícil, né? esperança. Eu pensei Esperança. na hora. Eu pensei na Nós hora também, somos esperança. seres tecidos pelo fio da esperança, mas uma esperança guerreira, uma esperança que é serena, mas que pelo justo, pelo certo, pelo bom, ela se move. Eu acho que a nossa esperança de 2022 vai ser essa. Eu não baixo a minha voz em função da pressão. Eu sou capaz de me silenciar para proteger a vida, mas assim, ó, eu digo que a nossa esperança ela precisa ser uma esperança guerreira, que é a esperança que transforma, porque ela nos compromete. Transforma o quê? Eu mudo a minha atitude diante do meu lixo, eu mudo a atitude diante das árvores que são cortadas, eu mudo, mas não só. A minha atitude só tem sentido de mudar se ela mudar junto com outras pessoas. Então, uma esperança que a nossa ação política seja capaz de transformar a nossa vida, a vida das pessoas que eu amo e também das pessoas que eu não amo, que ela seja capaz de transformar o mundo. Que a gente tenha consciência disso, principalmente, né? Porque quando a gente fala em esperança, muita gente relaciona com esperar. Não né? é esperar. Com a espera. E não é, não. É esperançar, né? Esperançar. É animar-se. Exatamente. É batalhar, é seguir, é ser firme. Exatamente. E sobre, assim, ó, mas é uma esperança alegre, Pancho, não é uma esperança triste, é uma esperança com alegria, porque a não vida é alegria. Não é melancolia, não tem espaço para a gente ser melancólico. É uma coisa boa. Embora eu acho que a melancolia tem seus pontos positivos também, mas isso aí a gente vai conversar numa outra entrevista. O professor meu dizia assim, ó, melancolia combina com francês, frio e conhaque. O Brasil não tem como ser melancólico. Nós temos a nossa esperança, ela é atravessada de vida, de alegria e de um mundo a construir. Nós temos em 2022, acho que essa tarefa, Pancho, de construir o meu condomínio, a minha cidade, a minha rua, as minhas relações, reconstruir com presença, que faça diferença, e que a gente possa se entregar em abraços, que esse ano sejam os braços que se levantem para abraçar e não para guerrear. Mas se a gente precisar defender a vida, a gente levanta o braço para proteger. Eu acho que isso vai fazer 2022 ser um ano bonito. Eu tenho uma esperança que seja um ano bonito também. Não, vai ser sim, não tenho dúvida, e com certeza quem está acompanhando a entrevista até agora vai levar isso também como ensinamento, vamos dizer, como orientação para esse ano de 2022, que, claro, não vai ser fácil, né? Eleição presidencial, pandemia, inflação, tudo isso a gente já falou que está esperando pela gente e não vai sair tão cedo. Catarina... Mas a gente tem fôlego. Temos sim, com certeza, temos muito fôlego. Ainda temos fôlego. Catarina, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito esse convite. Acho que a conversa foi sensacional. Eu queria realmente começar o ano com uma conversa desse tipo para dar esperança justamente a todo mundo e tentar nortear as pessoas a melhorar a vida delas e melhorar a vida dos outros, né? E por que não melhorar a vida delas melhorando a dos outros? Isso é muito importante também, né? Eu acho que é por aí. Um grande ano para todos nós, Pancho. Obrigada pelo carinho do convite para começar um 2022 com uma conversa tão boa. Boas conversas para todos nós em 2022. Maravilha. Teremos outras em 2022. Aguarde. Com certeza, querido. Um grande abraço. Obrigado, Catarina. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Até mais. Tchau.